Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos justiça de Deus agora, contra toda injustiça, contra toda maldade. Liberamos uma palavra sobre o nosso caminho, liberamos uma palavra sobre o nosso ambiente, liberamos uma palavra sobre todas as portas da nossa vida e declaramos justiça de Deus. A justiça de Deus está em operação, a justiça de Deus está movendo. O Senhor nos abençoou, estamos abençoados. Nenhuma maldade tem poder sobre nós. O Senhor nos dá livramento, o Senhor nos cuida, o Senhor desfaz laços de morte, laços de acidente. A mão do Senhor está nos guardando. Que toda a maldade, Pai, que não temos ciência, toda a maldade que não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais, nós quebramos ela agora em nome de Jesus, desfazemos o poder da maldade, quebramos a influência da maldade e declaramos arma forjada, laço do passarinheiro, dardo do inimigo está por terra, no nome de Jesus. E nós pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós, sobre todos da nossa casa. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus, pedimos a proteção do sangue de Jesus e declaramos, ó Deus, que estamos guardados pelo Senhor, estamos abençoados, somos mais do que vencedores, fomos projetados para crescer, para aumentar e para viver a plenitude do destino e da promessa do Senhor para a nossa vida. Por isso, declaramos que vamos viver o que Deus tem para nós, vamos viver a plena prosperidade, vamos viver a plena saúde, vamos ver a salvação de todos da nossa casa, vamos ver todos eles conhecendo a Jesus e vamos ver tudo aquilo que foi projetado pelo mal sendo envergonhado, sendo lançado por terra, e declaramos em nome de Jesus a restauração total e completa, a restituição. Senhor, a tua palavra diz que tu restitui, tu és Deus poderoso para restituir, inclusive a saúde perdida, a energia perdida, a força perdida, o dinheiro perdido, as oportunidades perdidas, no nome de Jesus. Cremos no Deus que faz novas todas as coisas, em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Deus a abençoe. Alegria, paz e salvação na tua casa. Você que está entrando nessa oração, estamos no segundo dia do nosso propósito. Gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: estou firme, certo? É algo entre você e Deus, é uma declaração profética. Estou firme no segundo dia desse propósito. Nós vamos fazer 14 dias, 7 mais 7. Estamos firmes aqui, crendo que nesses 14 dias o Senhor vai movimentar as coisas. Nesses 14 dias Ele vai mover as águas. Você crê nisso? Você lembra da pesca de Pedro? Eu falei inclusive sobre isso esses dias, a respeito de quando Jesus entrou no barco de Pedro, depois de uma noite fatídica, depois de uma noite nada produtivo, depois de um dia exaustante e de fracasso. Jesus então entra no barco e movimenta as águas e traz sobre as redes de Pedro uma pesca que a Bíblia chama de maravilhosa, Amazing Grace, uma graça maravilhosa do Senhor, uma graça maravilhosa, o poder de Deus. O poder de Deus nas águas, agitando as águas. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai agitar as águas. Deus vai movimentar as coisas. Você vai ver Deus
Deus agitando as coisas, Deus movimentando as coisas. Amém? Declare aqui nos comentários e vai ser uma declaração profética. Escreve aí: estou firme. Estou firme, estou firme. Para a glória de Deus, estou firme. Para a glória de Deus, estou firme aqui, nesse propósito, nessa oração, em nome de Jesus. Eu comecei uma mensagem pela manhã, na oração da manhã, falando sobre o coração endurecido. Quando Deus endurece o coração das pessoas próximas a nós. E nós sabemos que não é nada agradável quando alguém endurece o coração. Você sabe que uma pessoa de coração aberto, ela ajuda você. Uma pessoa de coração aberto, sabe, ela está disposta a lhe abraçar. Uma pessoa de coração aberto, ela é como um refúgio na tempestade. Uma pessoa de coração aberto, ela não mede esforços nenhum de poder lhe auxiliar, de poder lhe dar oportunidades, de poder ajudar você. Mas uma pessoa de coração fechado, seu rosto endurece e ela diz um redondo não para você. Só que o não que está saindo da boca dela pode não ser propriamente 100% dela. Tem o dedo de Deus aí. O dedo de Deus. Os nãos de Deus para a nossa vida estão nos levando para o epicentro do nosso propósito, para o epicentro da vontade de Deus para a nossa vida. Eu creio que muitas vezes Deus permite que pessoas endureçam o coração em relação a nós, porque Deus está querendo fazer uma grande obra na nossa vida, assim como Ele endureceu o coração de Saul. Por que você acha que Deus endureceu o coração de Saul contra Davi? Deus endureceu o coração de Saul contra Davi, para que Davi amadurecesse. E sabe, mudou da água para o vinho, porque Saul tinha Davi como um filho seu, como um filho, como alguém, sabe, que pertencia à sua casa, como uma extensão da sua casa. A Bíblia diz que Saul cavalgava ao lado de Davi. Eles iam juntos para a guerra. Davi tinha acesso ao palácio. Davi tinha acesso ao coração de Saul. Que tremendo isso. E num belo dia, Saul e Davi voltam de uma batalha. Talvez de um dia cansativo, de um dia que eles tiveram que usar até a última fibra do seu ser em valentia, em esforço para combater e vencer em favor de Israel. E quando os dois estão retornando, então se ouve o barulho, sabe, de festa aguardando eles do retorno dessa batalha. Quando os homens chegavam do campo de batalha, havia festa, as mulheres, as crianças, aqueles que eram mais velhos que não podiam ir à guerra, todos faziam uma festa para recebê-los na entrada do acampamento ou na entrada da cidade. E então se ouviu o barulho de músicas, de cânticos, e quando se aproximavam, Saul ouviu uma música que endureceu o coração dele. Saul ouviu a música que ele havia matado seus milhares, mas que Davi seus 10 milhares. Ou seja, em outras palavras, Saul e Davi andando junto, e Davi estava 10 vezes acima de Saul. E sendo que Saul era rei, aquilo ali embruteceu o coração de Saul. Daquele dia em diante, Saul nunca mais foi o mesmo. Você sabe que tudo isso era propósito de Deus, porque Deus tinha rejeitado Saul. Deus tinha rejeitado Saul. Então tem coisas na nossa vida que Deus permite por um propósito. Deus permite por um propósito. Deus já estava querendo levantar Davi, promover Davi, fazer coisas novas na vida de Davi. Só que Davi não esperava que
Essas coisas novas representava aquele que era como um pai para ele, agora se tornando o seu pior inimigo, porque Saul fechou o coração para Davi. E Davi teve que fugir. É por isso que eu quero que você entenda. Pessoas escutaram coisas sobre você que fechou o coração delas em relação a você. E isso foi proposital. Talvez você diga assim, puxa, mas isso é tão difícil de entender. Eu sei, mas Deus faz essas coisas porque Deus está querendo amadurecer o Davi. Deus está querendo amadurecer o Pedro, o João, o Tiago, a Sônia, a Maria. Deus permitiu com que essas pessoas endurecessem o coração para amadurecer você. Deus está trabalhando em algo maior. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando no seu coração. Deus está trabalhando no propósito que Ele tem para a tua vida. Há coisas grandes que Deus tem reservado para você. E é por isso que Deus manda dizer para você, escute essa palavra. Deus manda dizer para você que essas pessoas ouviram coisas acerca de você, elas fecharam o coração para você, mas isso só aconteceu porque Deus permitiu. Então, a sua guerra nunca foi contra quem falou mal de você. Então você brigou com meio mundo, você desfez relacionamentos, você desfez alianças, porque você pensou, falaram mal de mim. Não. Isso pode até ter acontecido, mas aconteceu por permissão de Deus. Aí você diz assim, mas por que Deus permitiu isso? Para te amadurecer. Davi só se tornou Davi, o grande rei Davi, aquele que foi temido quando entrava no campo de batalha, o homem segundo o coração de Deus, porque alguns fecharam a porta para ele. E quando o homem ele tem a porta fechada, ele vai para a próxima porta, e quando aquela porta está fechada, ele vai para outra porta. Mas essas portas fechadas estão levando ele à porta certa. Então a Bíblia diz que Davi começa a sua jornada rumo ao trono. E também, ao mesmo tempo, uma jornada de sobrevivência. E ele chega na vinha de um homem chamado Nabal. E lá na vinha de Nabal, ele protege os campos de Nabal, ele impede com que caçadores tomem o rebanho de Nabal. E quando chega o dia do pagamento, quando chega o dia de alimentar os seus soldados, ele manda alguém até a casa de Nabal, e o emissário chega a Nabal e diz assim, Davi, meu senhor, aquele que é escolhido do Senhor, mandou eu vir aqui e levar suprimentos para o exército, porque Davi tem protegido os seus campos, tem feito guarda para você. E Nabal disse, quem é Davi? Senão um rebelde? Eu não vou ajudá-lo. Diga para ele que eu não vou ajudá-lo. E a Bíblia diz que Davi, quando ficou sabendo disso, ficou encolerizado e disse para os homens dele, nós vamos acabar com o Nabal. E então ele começa a marchar. Ele começa a marchar em direção à casa de Nabal. E então a esposa de Nabal, chamada Abigail, ficou sabendo da tolice de Nabal. Então ela enche a sua carruagem de suprimentos, traz os seus servos junto e leva Davi. E ela encontra Davi no caminho, indo para a casa dela, e ela diz, meu senhor, não faça mal a Nabal, a mim e a todos nós da nossa casa. Nabal é tolo, mas eu vim aqui para ajudá-lo porque reconheço que você é o escolhido do Senhor. E a Bíblia diz que aquilo aplacou o coração de Davi. Eu quero que você entenda uma coisa, Deus sempre vai usar pessoas como Abigail para não deixar a gente se enfurecer contra pessoas de forma desnecessária. Davi estava indo para derramar toda a fúria dele sobre a casa de Nabal.
Mas você tem que entender uma coisa, que não adianta você ficar brigando com N pessoas para que elas venham a abrir o coração para você. Se elas fecharem o coração de forma injusta para você, escute, porque essa é uma palavra profética que eu vou liberar sobre a tua vida. Se elas fecharem o coração para você, Deus abrirá o coração de outras pessoas para que não falte a você. Deus abrirá o coração de outras pessoas para te abençoarem. Deus abrirá o coração de outras pessoas para que você seja abençoado, para que você tenha o seu suprimento. Então, sabe, pare de brigar com todo mundo, pare de criar desafetos e comece a compreender que os nãos de Deus, eles não vêm para te destruir. Os nãos de Deus estão vindo para lhe levar ao caminho certo e para te apresentar as pessoas certas. Entende isso? Entende o que Deus está falando com você? Então Deus está querendo lhe reposicionar de uma maneira diferente. Talvez até agora você esteja estragando tudo, mas tem um potencial em você aí. Tem um talento grande na sua vida. Tem algo que foi dado por Deus na sua vida. Por isso, não desista. Talvez você diga assim, puxa, mas eu estou vivendo uma temporada de nãos na minha vida. Porque você não reconheceu ainda que Deus está trabalhando na sua vida. Porque você não reconheceu ainda as portas certas, as pessoas certas na sua vida. Então pare, sabe, de brigar com extremos. Pare, sabe, de pisar por cima de coisas que você não deveria nem estar tocando. Mas você está lá e carregando ódio no seu coração, e carregando raiva e ressentido. Ei, você precisa administrar os seus próximos passos com a sabedoria do alto. A sabedoria do alto vai lhe levar aos lugares certos. A sabedoria do alto vai restaurar a tua vida. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem dele. Escute isso. Eu sinto dentro do meu espírito, já falei na oração da manhã, estou falando agora na oração da noite. Dentro do meu espírito eu sinto de dizer isso para pessoas que estão me ouvindo. Deus está lhe preparando para algo. Deus está restaurando vidas aqui. E isso não tardará. Por isso, renda-se a Deus e coloque-se agora na posição de alguém que está sendo moldado por Deus. Compreenda o que Deus está fazendo e depois caminhe por essa direção. Eu deixo essa palavra ao teu coração, porque eu sei que Deus vai te abrir novas portas e vai colocar novas pessoas no teu caminho. E você vai ter tudo o que você precisa, em nome de Jesus. Você crê? Glória a Deus. Compartilhe agora essa palavra com 7 casas, 7 famílias, 7 pessoas, em nome de Jesus Cristo. Estamos hoje no 2º dia do nosso propósito. Estamos em oração e jejum. E você que entrou agora, você pode também estar com a gente. Por 14 dias, 7 mais 7, eu estarei firme aqui nesse propósito. Também larguei o pão. Se você quiser me acompanhar no jejum, você é livre. E se não puder, me acompanha nas orações. Estamos orando às 6 e às 18. Toda vez que você entrar aqui na oração, a primeira coisa que você vai escrever quando você entrar aqui na oração é: estou firme. Isso vai ser um memorial que você está fazendo, certo? Cada vez que você entrar aqui na oração, você vai escrever essa frase: estou firme. É um memorial de que você está firme no propósito e está crendo na justiça divina. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero lhe convidar, hoje às 19 horas, nós vamos ter a Masterclass. Nós estamos ainda falando de visões. Na verdade, todo esse mês eu vou falar de visões espirituais. E hoje nós temos uma aula dentro da academia aqui no Global, é uma escola online. Você pode se tornar nosso aluno. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Glória a Deus! Nós vamos declarar agora o Salmo 91 e quero lhe convidar, domingo agora, 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Você
é nosso convidado. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. E nesse domingo eu vou orar presencialmente contra a injustiça e contra a maldade. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, em nome de Jesus eu oro agora, para que a injustiça, a maldade seja visitada agora, Senhor. Oramos para que aonde houve injustiça, haja justiça, e aonde houve maldade, que a bondade de Deus se manifeste. Meu Deus, nós oramos em nome de Jesus, do aquilo que foi tirado das nossas mãos, do aquilo que foi tirado do nosso caminho, toda oportunidade que foi tirada, que foi assaltada, nós oramos em nome de Jesus por uma restituição e restauração. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos revele as portas certas, para que o Senhor nos mostre e traga para a nossa vida as pessoas certas, no nome de Jesus, e nos dê sabedoria, ó Deus, para não lutarmos contra pessoas, mas lutarmos contra aquilo que verdadeiramente tem incitado pessoas contra nós. Oramos em nome de Jesus Cristo para que toda ação maligna que produz maldade, toda ação maligna que produz, inclusive, portas fechadas, nós oramos em nome de Jesus para que todo mal caia por terra, em nome de Jesus. E nós queremos entender os nãos de Deus para a nossa vida, queremos entender aonde o Senhor está amadurecendo na nossa mentalidade, no nosso coração, dentro do nosso ser. Por isso, Pai, perdoamos aqueles, Pai, que disseram não. Perdoamos aqueles, Pai, que fecharam a porta, que endureceram o coração para nós. Mas cremos, ó Deus, que o Senhor irá nos conduzir às portas certas. A nossa vida não está travada. O nosso caminhar não está impedido, porque somos mais que vitoriosos, somos vencedores. Estamos caminhando na rota de milagres, na rota das promessas de Deus. Por isso, Pai, libera do teu poder agora e abre as portas certas, traga o suprimento necessário. Mostra o milagre, mostra o caminho para essa pessoa, e nós oramos por uma restituição total e completa, uma restauração de casamentos, uma restauração de família, uma restauração de saúde. Dizemos a toda enfermidade, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Dizemos a toda dor, a todo mal, renda-se ao poder de Jesus Cristo, e que haja milagre agora, tocando na vida dessa pessoa, haja restauração total e completa no nome de Jesus Cristo. E oramos, Pai, para que o Senhor afaste do nosso caminho o que for a armadilha, afaste do nosso caminho a malícia, afaste do nosso caminho aquilo que for traição, afasta do nosso caminho aquilo, Senhor, que injustamente foi tramado. Que a Tua mão seja sobre nós, Pai,
e nos conduza em paz, em prosperidade, em alegria, em saúde, e que dentro da nossa casa haja a visitação do alto e que todos eles tenham uma experiência com Jesus Cristo, todos eles sejam salvos. Eu oro pela tua bênção nessa casa, Pai, libera da tua paz, libera da tua restauração no nome de Jesus Cristo. E nós oramos para que o Senhor nos fortaleça para caminharmos no centro do teu propósito. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus te abençoe, que haja paz no teu caminho, na tua noite, em nome de Jesus Cristo. Que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se você não ativou as notificações aqui no YouTube, ative as notificações, para que você não fique mais sem ser avisado quando eu entrar ao vivo. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus Cristo cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos 1000 vezes mais na vida deste homem, desta mulher nessa casa, que o favor do Senhor seja abundante na nossa casa, que a sua presença encha a nossa vida, que o Senhor nos abra caminhos, nos abra grandes portas, que o Senhor nos dê livramento e que toda a cilada do diabo seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, coloque a tua mão sobre nós. Nos faça, Senhor, ir além, nos faça avançar, nos faça acelerar para o teu propósito e para o cumprimento daquilo que tu tens para a nossa vida. Pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor e que a tua mão, Senhor, nos conduza em todas as coisas, nos guia, Senhor, nos proteja, Senhor, por todos os lados e pode trabalhar, Senhor, no nosso entorno. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, tu és o Senhor da nossa vida. Gerencie, Pai, nossos relacionamentos, aqueles que devem ficar e aqueles que devem sair. Gerencie, Pai, aquilo que deve ficar na nossa vida e aquilo que não pode ficar na nossa vida. Conduza-nos com sabedoria, com paz, com graça, com favor. Afasta a ansiedade dessa casa, a insônia, as preocupações, o jugo espiritual, no nome poderoso de Jesus Cristo. E nós damos bem-vindo ao Espírito Santo aqui nessa oração. Sê bem-vindo, amado, doce Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre a tua vida e que nunca falte a paz, o amor e a alegria do Espírito Santo na sua vida. Eu quero começar essa oração aqui falando das maravilhas do Senhor mais uma vez. Eu recebi o testemunho da Claudineia e ela mandou o seguinte testemunho para a gente. Venho testemunhar que no dia 12 de agosto recebi uma cura na oração da manhã. Passei mais de 15 dias com um fluxo contínuo e já estava com anemia, precisando tomar ferro na veia. Mas após a oração o fluxo parou. Estou curada para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe o Senhor, sua família e que todas as bênçãos que recebemos nas orações sejam revertidas em bênçãos sobre a vida de vocês. Glória a Deus. Que bonito seu testemunho, Claudineia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Que o Senhor Deus te abençoe. O Senhor Deus derrame graça sobre a tua vida. E você que está nesse propósito aqui de oração, declare aqui nos comentários 1000 vezes mais na minha vida, família, negócios, em nome de Jesus Cristo. Hoje é o primeiro dia desse propósito, nós vamos ficar 14 dias orando para 1000 vezes mais. E Deus me deu uma palavra, essa é uma palavra um tanto forte, mas você precisa escutar, porque essa palavra, ela mudou completamente a minha vida. Quando eu compreendi isso e comecei a dar ouvidos a voz de Deus, consegui matar certas coisas em mim, então a vida de Deus pôde fluir. Por isso o tema dessa palavra hoje é morrendo para dar fruto. Morrendo para dar fruto. Se algumas atitudes em nós não morrerem,
nós não podemos frutificar. Escute essa palavra em João capítulo 12, verso 24, que diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Eu precisei ser quebrado para que a vida de Jesus pudesse fluir. A vida que o mundo precisava conhecer. Tem coisas na nossa vida que precisam morrer para que os frutos gerados pelo Espírito Santo, gerados pela palavra, gerados pela comunhão com Jesus Cristo, possam aparecer. O mundo, ele precisa ver o que Deus fez na nossa vida, as novas atitudes, os novos pensamentos, a nova visão, o novo comportamento. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser luz aqui nesse mundo. Mas eu só consigo iluminar se o meu eu conseguir render ele totalmente a Cristo, a palavra de Cristo e a obra do Espírito Santo. Aqui nesse texto de João 12, 24, diz assim: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. É tremendo esse versículo, porque Jesus está falando dele mesmo. E ele nos ensina que o grão de trigo, para dar fruto, precisa morrer. Para a vida de Deus aparecer, os comportamentos errados, a mentalidade errada, as atitudes erradas precisam morrer. Eu precisei dar ouvidos a uma criança, Deus usou a minha filha para falar comigo. Eu precisei render o meu coração a uma instrução divina vindo de uma criança para que a minha vida acelerasse, para que os frutos aparecessem, para que a luz de Jesus se manifestasse na minha vida. Somos chamados a morrer para o nosso orgulho. O nosso orgulho, ele sempre quer dar a última palavra. O nosso orgulho, ele pode nos derrubar. A Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Se Naamã não tivesse vencido o orgulho, ele não teria aceitado a instrução profética que veio através do profeta Eliseu. Ele teve que quebrar o orgulho, ele teve que se render a Deus. Às vezes nós queremos estar no controle da nossa vida, o controle total, mas o controle da nossa vida está em Deus. Nós precisamos colocar tudo nas mãos de Deus e aprender. Para algumas coisas não devemos dar respostas, não devemos deixar com que o nosso coração seja inflado, sabe, por aquela prepotência, por aquele orgulho, pelo ego, que quer sempre ganhar. E digo mais, se você quer sempre ganhar numa conversa, o orgulho pode estar lhe dominando, pode estar querendo governar a sua vida. O orgulho, ele nos faz não ficar quietos. O orgulho nos faz fazer coisas fora da direção do Espírito Santo. O orgulho, ele te impede de ouvir a Deus. Ele deixa você cego. Ele lhe coloca em lugares escuros. O orgulho, ele traz uma independência. Nós somos chamados a morrer para nossa autossuficiência. Todos nós temos aquele pensamento que nós podemos, que nós conseguimos sem Deus. Nós precisamos colocar Deus à frente da nossa vida. Os resultados que você tem tido na vida talvez estejam mostrando para você que você precisa depender de Deus. Muitas pessoas que me escutam são capazes, são inteligentes, são trabalhadoras, têm se esforçado ao máximo e mesmo assim as coisas não estão fluindo na sua vida. E por que não está fluindo? Porque você ainda não morreu para a autossuficiência. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos depender da sua graça, do seu favor. Cristo na nossa vida. Eu tenho aprendido isso, que por mais que eu me prepare para algo, se eu não depender de Deus,
Aquilo que eu espero que aconteça não vai acontecer, porque não acontece pelas minhas próprias habilidades, acontece pela graça do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Porque a graça nos dá poder para fazer mudanças. A graça nos leva além dos limites humanos, nos leva além daquilo que foi calculado, além daquilo que está programado, além do previsto. Devemos aprender a andar sobre a unção e a graça do Espírito Santo. E fazendo isso, toda ação carnal da nossa vida que independe de Deus, se rende a Deus, se rende à palavra de Deus, à direção do Espírito Santo. Reconheça que sem Deus você não pode alcançar nada duradouro. Nós precisamos de Deus a todo momento na nossa vida. Sem Deus, eu não alcanço o que Ele tem preparado para a minha vida. Sem Deus, eu não consigo construir nada que venha ficar, que venha permanecer. Por isso, não descarte os seus fracassos, mas aprenda com eles. Eles fazem parte da escola de Deus para você. E tudo isso está formando o seu caráter de homem de Deus, de mulher de Deus. Que a sua fragilidade o leve a buscar a sua face e que rios de água viva fluam do seu interior. Quando andamos nesse princípio, reconhecendo a nossa dependência de Deus, reconhecendo que precisamos dele, a nossa vida, ela fica totalmente rendida a Deus. Quantas vezes, sabe, na força do braço, eu tentei movimentar as multidões e nunca aconteceu. Quantas vezes, na força do braço, eu tentei abrir portas e não aconteceu. Fui preparado para mesas de negociação e tive um não como resposta. Mas quando aprendi a caminhar pelo Espírito Santo, na dependência de Deus, a morrer para certas atitudes dentro de mim, a morrer para a minha vontade e aceitar a vontade de Deus e não só aceitar, porque às vezes a gente aceita, mas não fica feliz com a vontade de Deus. Eu aprendi a amar a vontade de Deus e a saber que a vontade de Deus é perfeita para a minha vida. A vontade de Deus é sempre a melhor. Por isso aprendi a me render a Ele. Quando você morrer para essas atitudes erradas, para esses pensamentos errados dentro de você, então você vai começar a produzir frutos. E esses frutos vão alegrar o coração de Deus. Amém? E não só alegrar o coração de Deus, você vai se alegrar com esses frutos. Amém? Porque quando vivemos a vida de Deus em nós, Deus envia coisas para a nossa vida que não estava nos nossos planos. E a vontade de Deus vai atrair o melhor de Deus para a tua vida. Receba essa palavra como uma palavra profética sobre você. Deixa morrer algumas coisas, para que a vida de Deus possa fazer com que os frutos apareçam em nome de Jesus. Amém? E os frutos vão dar testemunho de você. Os frutos vão te revelar para o mundo, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra profética? Então escreve aqui nos comentários: eu preciso morrer para atitudes erradas e para minha velha natureza, para que o novo de Deus possa liberar 1000 vezes mais sobre mim. Glória a Deus. Pega essa palavra como palavra profética na tua vida. Quero agora declarar Deuteronômio 1:11, que diz assim: o Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe como vos prometeu. Eu profetizo 1000 vezes mais na tua vida, tua casa, teus negócios e projetos, em nome de Jesus Cristo. Renda-se a Deus hoje e você vai abrir a sua vida para que 1000 vezes mais entre na sua vida, entre no seu caminho. Amém? Glória a Deus. Deixa eu declarar agora o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você, compartilhe agora essa oração com 8 pessoas, mande para amigos, mande para parentes, mande para pessoas próximas. Glória a Deus. Deixa eu falar para você dos meus devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 2, é o meu lançamento.
é um devocional. A cada dia são 365 devocionais, só que tem um detalhe: são perpétuos e atemporais. O que isso significa? Que eles não têm data, você pode começar hoje mesmo. E também você pode começar pelo Café com Jesus 1 e depois ir para o Café com Jesus 2. Vai ser uma bênção na tua vida. Tem direções práticas que vão trazer vida, vão trazer paz, vão ajudar você no seu dia a dia. Se você quiser adquirir, vai lá no meu site www.vinicius7.com.br. Eu estou impressionado com aquilo que Deus está fazendo através desses devocionais. Eu espero que Deus te abençoe tremendamente através desses devocionais, que tenho certeza que eles nasceram no coração de Deus para abençoar e para cumprir um propósito na tua vida. Amém? E também quero lhe convidar a participar da Academia Quino Global. Essa semana nós vamos entrar num módulo novo e você não pode perder. Vá até o meu site www.vinicius7.com.br e se torne aluno da Academia Quino Global. Eu quero agora declarar os Salmos 91 e enquanto eu declaro os Salmos 91, eu quero que você entenda o poder de uma palavra profética. Amém? Nós estamos profetizando, hoje é o primeiro dia desse propósito. Estamos profetizando 1000 vezes mais. E se você leva a sério o poder de uma palavra profética, você tem que ter disciplina e você tem que ter foco. De fazer esses 14 dias em oração firme junto conosco, crendo que Deus te abençoará. E um detalhe, semeie essa oração na vida de 8 pessoas ou mais. Semeie, se você acredita, nós semeamos naquilo que nós acreditamos. E se queremos ter colheitas abundantes e fartas na nossa vida, precisamos semear a palavra de Deus que está nos abençoando. Amém? Vou declarar os Salmos 91 e depois eu vou orar por você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, toque-os com o teu poder. Eu profetizo 1000 vezes mais na vida deles, Pai. E eu peço, derrama da tua graça o teu favor. Que a fartura entre nessa casa, que a abundância, a prosperidade, as riquezas de Deus entre neste lugar. Também oro para que haja salvação nessa casa. Que todos dentro dessa família tenham uma experiência com Jesus Cristo. Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor da nossa casa. E é na autoridade do Teu nome que paralisamos agora toda ação contrária, toda obra das trevas, toda obra de inveja, toda contrariedade e resistência espiritual e damos uma ordem: saia do caminho deste homem, saia do caminho desta mulher e que a vida de Deus entre. A vida de Deus toque em você, a vida de Deus toque tua casa, a vida de Deus toque tua família agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder, que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo. Meu Deus, abre caminhos, abre portas, traga mais influência, mais força, mais favor sobre a vida deste homem e desta mulher. Oro, Senhor, para que dentro dessa casa a ansiedade não tenha poder,
que dentro dessa casa a doença não tenha poder, que dentro dessa casa a aflição não tenha poder, as preocupações não tenham poder, mas que essa casa esteja totalmente coberta, protegida e blindada pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Senhor, e eu oro também para que todo jugo espiritual, tudo aquilo que está pesando sobre a vida dessa pessoa, tudo aquilo que está no seu entorno, tentando, Senhor, até mesmo sabotar os seus planos, os seus projetos, que isso seja desfeito no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para os teus filhos, dá conquista para os teus filhos e que haja intervenção sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Abre o céu sobre nós e libera das tuas promessas. Nos rendemos a ti, Pai, e que toda atitude ruim em nós possa morrer e se entregar totalmente a Jesus Cristo. Senhor, nós oramos para que a nossa vida venha a dar frutos, que o Espírito Santo gere vida em nós, que o Espírito Santo gere as promessas de Deus na nossa vida. Cremos e declaramos a nossa dependência total e completa de Jesus Cristo, da sua presença e da sua palavra. E eu libero, Senhor, a palavra profética, e a palavra profética vai acontecer muito mais do que essa pessoa tem imaginado, porque o Senhor nosso Deus é aquele que luta e peleja por nós. Ele está à nossa frente, nossa dependência, nossa fé, nossa confiança está em Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Te entregamos nossa casa, Senhor. Te entregamos nossos filhos e pedimos a liderança do Espírito Santo na nossa vida. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, tua família. Amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui em oração. Que Deus te guarde, proteja a tua casa e te livre de todo mal. Paz.